Tribo Primitiva capítulo 46. Surpresa, lhe encontrou dentes brancos. Quando Baia viu Mufene, seu rosto estava cheio de emoção e seus grandes olhos estavam cheios de luz. Irmão Mufene, eu ouvi papai dizer que todos no Mangue Dragon Club foram presos. Sim. Mufene assentiu, eles estão todos ligados ao lado de fora da tribo. Você é tão incrível, tantas pessoas podem derrotá-lo. Baifang agarrou sua mão e pulou e riu. Agora não temos que nos preocupar com eles. Não se preocupe. Mufene disse com um sorriso. Seu pai lhe disse para que você está aqui? Dito isso, deixe-me levá-lo para encontrar madeira seca e me dizer que tipo de mesa, cadeira e banco você vai fazer. Sim, você sabe onde há tal madeira? Eu sei, bem no morro oeste da tribo. Todos nós cortamos madeira lá. Mas a madeira é um pouco grossa, não é fácil de cortar. Ok, me leve para ver. Então Baia levou Mufene ao sopé da montanha Xizan. Por ser próximo à tribo, as árvores da montanha são muito altas. Há poucos arbustos e grama alta no chão, então há poucos animais selvagens. Mufene seguiu Baifang até a montanha dos fundos, e havia duas pessoas atrás dele que carregavam madeira especialmente para Mufene. Irmão Mufene, para que servem as mesas, cadeiras e bancos? Baifang perguntou com um sorriso alegre, piscando. Após a derrota de Manglongbu, a garota mais uma vez retornou ao seu visual anterior despreocupado e inocente. A mesa é tão alta que pode ser usada para colocar as coisas. A gente comia juntos na laje de pedra, o que é muito problemático. Mufene gesticulou. As cadeiras e bancos são usados para sentar, e é muito confortável sentar neles. É tão incrível. Caninos Brancos inclinou a cabeça, mordendo os dedos e pensando nisso. Sua aparência era muito fofa. Então você pode me fazer uma cadeira? É claro. Mufene assentiu. Quando eu fizer isso, vou chamar o tio Li e os outros, para que todos na tribo possam usá-lo no futuro. Excelente. Caninos Brancos aplaudiu. Então deixe-me escolher a madeira para você. Que tipo de ajuste? Bem, deve ser seco e forte, sem rachaduras no meio. Mufene explicou. Caninos Brancos pensou sobre isso por um tempo. E então olhou em volta procurando por madeira, para ser preciso, um tronco de árvore morto que não havia brotado. Mufene também começou a procurar enquanto falava. Ele aprendeu na base de conhecimento do sistema que existem muitas madeiras que podem ser usadas para mesas, cadeiras e bancos. Ele nunca viu sândalo vermelho, pau rosa, madeira de jujubá e coisas semelhantes. Mas não há nenhum na frente deles. Pinho, salgueiro, cedro e olmo são adequados para fazer mesas, cadeiras e bancos. Espere. Os olhos de Mufene se iluminaram. Ele deu um tapinha na testa. Sim, não é certo comer dinheiro de olmo. Lembrou-se de que, quando criança, estava no campo. Toda primavera, o velho gastava dinheiro de olmo para cozinhar e comer. O Yukianhua foi lavado, enfarinhado, temperado, cozido no vapor e mergulhado em vinagre. O cheiro tornou inesquecível. Mas, infelizmente, não existe farinha entre as pessoas sob os olhos. Claro, algumas pessoas usam o Yukianhua para cozinhar sopa e têm um gosto bom. Mufene sorriu, alegria inesperada. Ainda não encontrei a madeira, mas vou encontrar algo para comer primeiro. Mufene olhou para a flor de dinheiro de olmo e riu alegremente. Irmão Mufene, do que você está rindo? Baifang virou a cabeça, com dúvidas escritas em seu rostinho. Eu encontrei algo delicioso. Mufene sorriu. O que é isso? Canino Branco intrigado. É a flor desta árvore. Mufene disse com um sorriso. É delicioso. Essa comida pode ser comida. Caninos Brancos ficou surpreso. Bem, você pode comê-lo. Mufene riu. Espere. Falando, Mufene tirou a corda do tendão da besta da cesta atrás dele, amarrou um galho grosso, pegou e girou algumas vezes, e bateu contra um galho cheio de dinheiro de olmo. Então a corda do tendão da besta ficou pendurada no galho, e Mufene a puxou para baixo com força. Com um clique, o galho de olmo foi arrancado e um grande galho de dinheiro de olmo caiu no chão. Mufene riu alto, pegou um punhado de dinheiro de olmo e colocou na boca, mastigou algumas mordidas e não pôde deixar de suspirar. Ainda é um gosto familiar. Irmão Mufene. Os olhos de Baia se arregalaram, e ele queria evitar que Mufene comesse dinheiro de olmo. Afinal, ninguém sabia se o dinheiro do olmo podia ser comido.
Mas ela imediatamente parou, porque Mufeng já havia entregado a flor de dinheiro de Olmo em sua boca, e parecia que tinha um gosto muito bom. Baifeng hesitou por um momento, e colocou um punhado na boca, mastigou com cuidado, com surpresa no rosto. Ah, é tão doce. É claro. Mufeng acenou para os dois que seguiram para tentar também. Os dois olhavam para Mufeng com alguma incerteza, e então geralmente cerravam os dentes e comiam uma pitada de cada um com um sorriso no rosto quando tomavam uma decisão importante. Para comer Olmo dinheiro gasto. Irmão Mufeng. Baifeng falou enquanto comia flores, suas bochechas esticadas e seus olhos se tornaram semicirculares. Como você sabe que essa coisa é comestível? Mufeng sorriu. Eu não vou te dizer. Caninos Brancos não se importou, apenas sorriu com as sobrancelhas tortas, e não se importou com o significado da imagem ou não, charmosa e adorável. Mufeng sofreu um acidente e depois ficou feliz novamente. Parece que a garota realmente confia em si mesma, seja tentando comer dinheiro de Olmo ou seu próprio motivo ruim. Mas ele imediatamente virou o rosto para olhar para um tronco de árvore escuro e uma coroa branca não muito longe. Ele ansiava por isso do fundo do coração. Se não houver acidente, deveria ser com alfarrobeira. Tribo Primitiva capítulo 47, 2000. Francamente falando, Mufeng está um pouco animado, porque uma vez que seu palpite esteja correto, então sua técnica derivada do Wudao pode ser trocada imediatamente. Por uma questão de segurança, ele fez um sinal para Baifeng continuar procurando a madeira e virou o rosto para se comunicar secretamente com o sistema. Sistema, mãos à obra. Mufeng ansiava por isso em seu coração. Na minha mente, o sistema apareceu diretamente na interface de tarefas e disse de forma impressionante: encontrou flor de dinheiro de Olmo comestível, obtenha 200 conquistas. O ponto de conquista atual é 1.700 pontos. Sim. Mufeng gritou interiormente, e não pôde deixar de sorrir. Canino Branco ao lado ainda não havia reagido. Ele viu Mufeng rindo e gritando alto enquanto corria: vamos, Canino Branco, há outro tipo de flor para comer, mais doce do que agora. O que? Os grandes olhos de Baio estavam cheios de surpresa. Ainda há flores comestíveis. Por que sair com o irmão Mufeng para que você possa comer flores? Embora estivesse confuso em seu coração, Baifeng correu atrás dele. Antes de chegar a Mufeng, Mufeng já havia inventado de acordo com a lei, e mais uma vez puxou um galho cheio de flores brancas de uma árvore. Esta flor pode ser comida também? Baia perguntou subconscientemente, e o rosto de Qiao estava cheio de estranheza. No entanto, Mufeng já puxou um monte deles em sua boca, doce e suculento. É realmente flor de acácia. Baia e os dois atrás dele não estavam mais tão chocados quanto estavam agora. Eles estenderam a mão e colocaram um monte deles na boca, mas ficaram tão surpresos quanto antes com as deliciosas flores de acácia. Satisfeito, Mufeng disse silenciosamente em seu coração com entusiasmo: sistema, mão na tarefa. Imediatamente, o sistema exibe um prompt: encontrou Sopora japonica comestível, obtenha 200 conquistas. O ponto de conquista atual é 1.900 pontos. Mufeng estava prestes a torcer de alegria, quase 100 pontos de conquista. O próximo passo é simples: com 100 pontos de conquista, ele não precisa pensar em outros caminhos. Contanto que ele encontrasse a madeira certa, fizesse uma mesa, cadeira e banco, ele teria acumulado 2.000 pontos de conquista. Procure madeira, procure madeira. Mufeng gritou. Desta vez, o dente branco desconhecido e os dois atrás dele se entreolharam, sem entender o que aconteceu com Mufeng. Parecia que tudo correu bem e tudo correu bem, e logo Mufeng encontrou a madeira certa, ou Olmo e madeira de Sopora. Parece que existem apenas dois tipos de árvores que são fáceis de morrer na floresta de Xizan. Mufeng carregava as ferramentas do carpinteiro nas costas e cortava a madeira diretamente com uma serra para ajudá-lo a carregá-la de volta. Quando Mufeng viu a madeira com uma serra, as três pessoas próximas a ele ficaram maravilhadas novamente. Baiata exclamou: irmão Mufeng, isso é um objeto de ouro. Você pode me dar um também, para economizarmos muito esforço quando coletarmos madeira seca? Sim. Mufeng assentiu, mas eu tenho que esperar 2 dias. Ele havia se decidido, e agora ele disse que não pode mover pontos de conquista, e ele deve economizar até 2.000 pontos para trocar pela técnica derivada do Wudao. Quando ele pega um javali,
Ele pode obter outras 300 conquistas, e ele pode obter 500 conquistas ao entregar a tarefa de segurança tribal. Ele pretende usar esses pontos de conquista para trocar serras por caninos brancos e os outros. Ele olhou para a interface de câmbio. O ponto de conquista de uma serra é 50, e o limite de troca também é 3. Mas Baifeng obviamente não pensou muito. Vendo a promessa de Mufene, seus olhos se iluminaram e ele ficou muito feliz. E então ele pulou e disse, é ótimo. A madeira foi logo transportada para a porta da caverna de Mufene. Ele pediu a Baia para encontrar Liu e chamou os anciãos mais velhos de várias tribos. Ele planeja entregar o artesanato do carpinteiro a esses velhos, que então farão ferramentas na tribo. As pessoas idosas são naturalmente muito animadas. Como idosos da tribo, eles não podem mais contribuir para a tribo. Uma vez que a tribo encontra dificuldades, a primeira coisa a reduzir é a comida. Se as tribos forem forçadas a se mudar, se não conseguirem acompanhar o caminho, só poderão ser forçadas a desistir. Então eles prezam por tudo que Mufene traz para a tribo, principalmente a tribo que não migrou. Sabendo disso, Mufeng decidiu deixá-los vir para aprender o artesanato de carpinteiros. Além disso, o ofício do carpinteiro não exige que eles saiam para a aventura, nem é um trabalho físico particularmente pesado. Eles podem fazê-lo completamente. Mufeng pegou as ferramentas do carpinteiro e começou a serrar, alinhar, aplainar e perfurar na frente dessas pessoas. As dobras originais de madeira são primeiro serradas em pedaços de tábuas e blocos de diferentes comprimentos e larguras, e depois alisadas pela frente e para trás do plano. Depois de terminar isso, Mufeng usou um cinzel para cavar buracos nas juntas. Por fim, ele fixou as tábuas de madeira com cerca de 20 centímetros de largura e 3 a 4 centímetros de espessura em duas ripas quadradas de madeira. Sem pregos de ferro, ele cavou pequenos buracos, usou uma faca para cortar os pregos de madeira, juntou as tábuas e um tampo de mesa foi concluído. Depois de fazer isso, Mufeng fixou as 4 pernas quadradas de madeira com madeira quadrada horizontal e as instalou no tampo da mesa e as fixou com as costas do machado. Uma mesa simples de 4 pernas foi concluída. Depois que a mesa foi completada, as pessoas ao lado ficaram maravilhadas. Esta é a mesa. Os olhos de Liu se arregalaram. Ele estendeu a mão para pressionar a mesa, sentiu o tampo da mesa e disse incrédulo, como usá-lo? Simples. Mufeng sorriu, vocês vão esperar um pouco mais. Com isso dito, Mufeng pegou uma tábua de madeira com 4 furos já perfurados, e pegou 4 ripas de madeira quadradas mais curtas e colocou-as sobre ela. Derrubou-a e um pequeno banco simples foi concluído. Depois, Mufeng colocou o banco na frente da mesa, colocou o pote de pedra e os pauzinhos sobre a mesa e sentou-se. Sem a explicação de Mufeng, todos entendem a utilidade da mesa e do banco. Os olhos de Liu estavam prestes a sair. Chefe guerreiro, eu também quero aprender a fazer uma mesa. Ao mesmo tempo, na mente de Mufeng, o prompt do sistema soou novamente. Complete a produção de mesa, cadeira e banco. Ganhe 100 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 2.000 pontos. Tribo Primitiva capítulo 48. Feitiços realmente existem depois de terminar a mesa e o banco. Mufeng finalmente fez 2.000 conquistas. Ele pressionou a empolgação do fundo do coração e explicou a Liu e aos outros os pontos principais de fazer a mesa, a cadeira e o banco, e então levou a caixa de ferramentas para Liu e disse-lhe que poderia colocá-la na cabana de palha de seu avô. No futuro, os velhos da tribo farão todas as ferramentas lá. Desta forma, os idosos podem cuidar uns dos outros. Liu segurou a caixa de ferramentas como um tesouro e saiu com alguns velhos. Baifeng se concentrou animadamente em Mufeng e fez um pequeno banco para ela antes de sair. Finalmente mandou todos embora. Mufeng animadamente entrou em contato com o sistema. Sistema, troque pela técnica derivada da estrada de madeira. O sistema exibe diretamente a interface de resgate. Você tem certeza de usar os 2.000 pontos de conquista para resgatar a técnica derivada da estrada de madeira. Mufeng respirou fundo, ok. Mas no fundo de seu coração, ele já estava dominado pelo êxtase. Depois de usar a técnica de cura 2 vezes, ele estava convencido de que as chamadas habilidades do sistema eram na verdade feitiços. Caso contrário, como ele poderia apenas beliscar as táticas e recitar as táticas para trazer o vovô gravemente ferido e Shuofeng de volta à vida?
Embora ele mesmo sempre tenha sido cético sobre a magia dos imortais, ele nunca negou sua existência. Ele nasceu com uma doença estranha quando era jovem. Ele viu muitos médicos e nunca o curou. Ele apenas foi ver a Deus em outras aldeias. Então tocou sua testa e murmurou algumas palavras, e então ele foi curado. As gerações posteriores da bruxa de Miaojianghu plantando árvores, o cadáver de erigindo em Xiangxi e as coisas estranhas que Mufeng encontrou durante o processo arqueológico mostram que há muitas coisas neste mundo que não podem ser explicadas pela ciência. Como estudioso da pesquisa histórica, ele ganhou uma nova compreensão da história depois de estudar tantos pensamentos reais. Por exemplo, a história chinesa 5.000 anos para cima e para baixo. São 5.000 anos desde a época do Imperador Amarelo até os tempos modernos, ou a história chinesa deve ser desmontada, 5.000 anos para cima e 5.000 anos para baixo. Arqueólogos da indústria descobriram relíquias históricas muito além da dinastia Xia. Há mais de 8.000 anos, sua excelente habilidade e precisão estão muito além do alcance das pessoas desde a dinastia Xia. Então, alguém pensou se haveria uma sociedade civilizada altamente desenvolvida antes da dinastia Xia, ou uma era com feitiços que não entendemos. Outro exemplo é o Shan Jing, que sempre foi considerado um romance de fantasmas pelo povo chinês, mas é considerado um guia para estudar história antiga no exterior. A TANCA, uma instituição internacional de pesquisa histórica, descobriu veios de ouro naturais na América do Sul usando a descrição geográfica do Shan Jing como guia. Há também cientistas ocidentais, como Newton, Galileu, Leonardo da Vinci, etc., que se voltarão para a teologia depois de estudar ao extremo suas próprias disciplinas. Então agora existe a frase: o fim da ciência é a teologia. Mufeng pensou que ele poderia passar, mesmo que tivesse um feitiço, era ainda menos digno de menção. Depois que ele disse ok, o sistema avisa, Jing. A troca foi bem sucedida. Logo um pedaço de informação misteriosa inundou sua mente diretamente, era uma técnica completa de derivação de caminho de madeira. Aos olhos dos outros, Mufeng ficou parado no local neste momento, imóvel. Seus olhos estavam imóveis, e os altos e baixos de seu peito estavam gradualmente se acalmando. Se fosse Liu ou vovô na frente dele, ele definitivamente pensaria que estava em meditação. A meditação é um estado em que as pessoas com feitiçaria têm a oportunidade de entrar, geralmente o líder ou chefe de uma tribo. Na verdade, Mufeng está digerindo a informação da derivação do trato lenhoso. A técnica de derivação do caminho da madeira é composta por duas pequenas habilidades, cura e crescimento. Após a conclusão, pode não apenas curar lesões, mas também fortalecer a aptidão física. Demorou muito antes de Mufeng dominar completamente a técnica de derivação de caminho de madeira. Abriu os olhos, estendeu a mão e bateu com o punho numa tábua de madeira com cerca de 5 centímetros de espessura. Com um clique, o tabuleiro foi diretamente despedaçado por ele. Estou ficando mais forte. Mufeng ficou agradavelmente surpreso. Ele havia praticado taekwondo em sua vida anterior, e ele podia dividir 2 ou 3 centímetros de madeira, mas isso era um adereço de desempenho, e era incomparável com a madeira de alfarrobe atual. Ele abriu as mãos novamente e foi abraçar a lousa. Quando ele moveu esta laje de pedra antes, ele a puxou para dentro da caverna. Ele apenas respirou fundo, e depois respirou facilmente. Mufeng riu. Com certeza, a aptidão física se tornou mais forte. Ele largou a lousa, puxou uma prateleira no local e explodiu o ar com outro soco. Uma forte explosão de ar soou, e a velocidade do vento do punho claramente atingiu seu extremo. Eu vou, esse soco deve ser mais rápido que Bruce Lee. Mufeng estava muito animado. Em sua vida anterior, ele assistiu ao vídeo dos socos de Bruce Lee e sabia que a velocidade de seus socos atingia um certo nível antes que o vento quebrasse. Saudações ao ídolo. Mufeng deu um soco novamente, nesta caverna primitiva que ninguém conhecia. Foram necessários 2.000 pontos de conquista para trocar pela técnica da derivada do Dao da madeira, e o efeito deixou Mufeng muito satisfeito. Ele sentiu suas próprias mudanças novamente, só que parecia ter ficado cada vez mais alto e maior, e sentiu que tudo está sob controle ao fechar o punho. Realmente uma boa habilidade. Mufeng não pôde deixar de se concentrar em outras habilidades do sistema. Toda a seção de habilidades mostra várias habilidades como uma lista de livros. Ele deu uma olhada mais de perto.
Existem várias habilidades elementares, como ouro, madeira, água, fogo, terra, yin e yang, vento, chuva e relâmpago, assim como o painel de habilidades de Warcraft jogado na vida anterior. Existem também algumas técnicas de invocação mais impopulares, técnicas de domesticação de bestas, etc. Ele aprendeu técnicas de invocação elementares. Olhando para essas habilidades, o coração de Mufeng ardia. Acontece que feitiços são tão mágicos. Tribo Primitiva capítulo 49. A saída da tribo depois de experimentar cuidadosamente as mudanças trazidas pela técnica da derivada do Dao da Madeira, Mufeng deu uma olhada em outras habilidades. Descobriu que cada habilidade tem suas próprias características. As características das habilidades baseadas na terra estão relacionadas à terra, e as habilidades baseadas em ouro estão relacionadas a várias essências de metal. O que mais surpreende Mufeng é que quando a técnica derivada do Dao da Madeira e a técnica do solo espesso são combinadas, ela pode acelerar ou retardar o crescimento das criaturas em um pedaço de solo. Esta é simplesmente uma habilidade mágica. Mufeng disse surpreso. Mas os pontos de conquista trocados por essas habilidades também o fizeram se sentir sufocado. Há menos conquistas na arte da terra, mas também requer 5.000 conquistas. Pontos de conquista. Mufeng perfurou em seu punho. Parece que ainda temos que encontrar uma maneira de aumentar a tribo, para que os pontos de conquista sejam ganhos em breve. Agora estou esperando que Liu volte e encontre uma maneira de pegar javalis. Mufeng Xin disse, do ponto de vista do sistema, desde que a tarefa seja benéfica para o desenvolvimento da tribo, você pode obter pontos de conquista. Existem atualmente galinhas e ovelhas domesticadas na tribo. Cavalos, vacas, porcos e cães ainda estão faltando nos 6 animais. Os porcos também foram estabelecidos. Os outros 3 animais estão perto da tribo. Parece que eu tenho que perguntar Mingguang mais tarde. Se não funcionar, vá um pouco mais longe e procure por ele. O gado doméstico não pode resolver completamente o problema de alimentação e vestuário da tribo. Afinal, ninguém pode comer carne por muito tempo. Se você quer resolver esse problema fundamentalmente, você deve confiar no plantio. Somente plantando plantações a tribo pode ter uma saída. Parece que, além de domesticar animais, você também precisa encontrar culturas que possam ser cultivadas. Mufeng lembrou com cuidado, não sei onde cruzei e o que é adequado para crescer aqui. Ele pensou com cuidado e sentiu que ainda estava na terra, e deveria ser a antiga terra da China. Caso contrário, ele não seria capaz de entender o conteúdo das pessoas ao seu redor assim que viajasse, e o que viu e conheceu foi muito próximo da história que havia estudado antes. Mas para dizer onde está, ele não é muito claro. Ele se lembrou de que o vovô parecia ter dito algumas palavras, dizendo que a família Jiang era originalmente uma grande tribo que migrou do extremo oeste. Dessa forma, o local atual de Jiang deve estar localizado no leste, mas ele não tem certeza de onde fica o leste. Quanto ao fato de estar no sul ou no norte da China, a julgar pela floresta de pinheiros e pela grande floresta de bambu preto, deve ser um pouco ao sul. Afinal, geograficamente, o bambu grande com espessura da boca só é encontrado no sul. Mas o problema é que o bambu de pele negra é algo que ele nunca ouviu falar em sua vida anterior, especialmente quando a primavera está sob a montanha. Tudo floresce e brota, mas o lago na montanha da Longa ainda é gelo e neve, o que lembra ele dessas características no norte. É difícil ter certeza. Mufeng coçou a cabeça. Se você pode ter certeza disso, você pode saber quais animais e culturas selvagens estão por perto. Espere. Mufeng parecia ter pensado em algo, e rapidamente pegou o bastão de metal apreendido no departamento de dragões Mang e deu uma olhada mais de perto. Se você pode ver qual é o material deste pedaço de metal, você pode dizer onde você está agora. É uma pena que não importa o quanto ele estudasse, ele não conseguia ver que tipo de metal era esse bastão preto e preto, então ele não teve escolha a não ser desistir. Quando ele pegou esse bastão antes, ele também perguntou às pessoas do Mang Dragon Club, dizendo que eles também o pegaram e não sabiam o que era. Isso fez com que Mufeng, que originalmente queria julgar a localização do registro do meteorito, não tivesse para onde ir, então ele teve que desistir. Ignorado naquela noite, na manhã seguinte, Mufeng planejou percorrer a tribo para ver se conseguia encontrar alguns vegetais selvagens para ganhar pontos de conquista.
Como resultado, Liu foi convidado a ensiná-los a fazer mesas e bancos na cabana de palha. Mufeng teve que demonstrar pacientemente para eles novamente, para se certificar de que os poucos espectadores idosos seriam capazes de fazê-lo antes que acabasse. À tarde, Minglong finalmente voltou e foi direto para a caverna de Mufeng. Chefe guerreiro, eu trouxe todas as coisas que você queria. Minglong gritou de longe. Há também áreas de infestação de javalis, que também foram descobertas. Ok. Mufeng saiu da caverna animadamente, observando algumas pessoas colocando madeira morta no chão. Cachos de flores de árvores na madeira morta foram muito danificados, mas não foram retirados. Isso. Mufeng ficou um pouco sem palavras. Ele esqueceu de dizer que poderia colher as flores das árvores e trazê-las de volta, mas todas as trouxeram intactas. Embora esta seja a razão para dar importância ao chefe guerreiro, isso é muito difícil de reverter. Mufeng não podia rir ou chorar. Estes cogumelos de flores de árvores podem ser cortados com uma faca contra as raízes, e você não deve cortar as raízes. Ah? Você não quer cultivar cogumelos? Minglong perguntou interrogativamente. Como posso cultivar os cogumelos se os cortar? Mufeng explicou pacientemente. Os cogumelos são fungos, que são diferentes de outras coisas. Contanto que você não arranque as raízes, eles cortarão um restolho e crescerão novamente. É isso. Os olhos de Minglong se iluminaram. Isso não significa que nossa tribo deve ter cogumelos sem fim. Mufeng assentiu. Eu disse isso, mas se os nutrientes da madeira morta se esgotarem, não haverá como os cogumelos crescerem. Minglong ficou surpreso. O cogumelo desapareceu? Sim. Mufeng assentiu e explicou, contanto que as raízes desses cogumelos sejam transplantadas para outras madeiras deterioradas antes que a madeira esteja completamente deteriorada. A propósito, tome o cuidado de colocar todas essas madeiras na sombra onde o sol é raro. Construa um galpão com palha e despeje água de manhã e à noite. Nesse caso, os cogumelos crescerão mais rápido. Minglong ficou intrigado, mas ainda acenou com a cabeça para seguir o exemplo. Quanto a essas raízes de bolsa de pastores e cebolas selvagens, Mufeng apontou para um pequeno pedaço que já havia sido plantado na frente de sua porta. Eu apenas continuei a plantar ao longo do longo que cavei e apenas reguei. Sim. Minglong assentiu. A propósito, conte-me sobre o javali. Os olhos de Minglong se iluminaram. Finalmente é o assunto. Tribo Primitiva capítulo 50. Preparação. Minglong contou animadamente a Mufeng sobre a ocorrência de javalis. Eu levei Shufeng para o lugar que você disse. Há de fato javalis atrás dos arbustos. Minglong estava animado. Não apenas grandes javalis, mas também pequenos javalis. Pequeno javali? Os olhos de Mufeng se iluminaram e seu coração começou a calcular rapidamente. É mais problemático domesticar grandes javalis. Mas se houver pequenos javalis juntos, o processo de domesticação de javalis será bastante encurtado. Quantos pequenos javalis existem? Mufeng perguntou. Minglong coçou a cabeça sem jeito. Nós nos esgueiramos por outro arbusto e observamos secretamente. Não ousei chegar muito perto e não vi claramente. Mufeng assentiu. Bem, está certo. Não pode ser exposto. Minglong disse novamente. Mas parece muito disso, e é tudo preto. Os pequeninos estão gritando alegremente um por um. Mufeng pensou por um tempo e perguntou, qual é o tamanho? Liu gesticulou por um tempo, hesitou e disse, é tão grande. Há 40 ou 50 deles de qualquer maneira. Oi. Mufeng ficou surpreso. Em sua vida anterior, ele viu javalis quando entrou na montanha para arqueologia. Geralmente eram apenas 7 ou 8, e havia mais de uma dúzia ou 20 javalis. Mesmo que haja javalis do exterior, há apenas 40 ou 50 deles. Ele não esperava que o rebanho de javalis que ele encontrou aleatoriamente na montanha de Dongzhan acabasse sendo um rebanho de javalis gigante. Estima-se conservadoramente que já existam mais de 40 grandes javalis que ele e Shufen viram fora dos arbustos. Agora Minglong diz a ele que não há menos de 40 ou 50 pequenos javalis, e depois de contar, há mais de 80 javalis. Mufeng estava animado. Há tantos javalis, é completamente digno de uma pequena fazenda de porcos na vida anterior. Mas ele imediatamente pensou em outra pergunta e olhou para Minglong. Espere, tantos javalis estão ativos em uma área, o que eles comem? Ele sabe que os javalis são animais onívoros,
Mas um grupo tão grande de javalis não pode ser resolvido por simples onívoros. Ele pensou em uma possibilidade, isto é, pode haver comida para os javalis em Dongsan, e essa comida deve existir em grandes quantidades, caso contrário não será capaz de alimentar javalis. Os javalis comem tudo que os humanos comem. Os olhos de Mu Feng se iluminaram. Se houver tal comida, não seria capaz de ajudar a tribo a encontrar outro tipo de comida. Além disso, eu posso ganhar conquistas. É uma infinidade de coisas de uma só vez. Mu Feng decidiu em seu coração. Quando Mu Feng se perguntou o que os javalis comem, Mingguang coçou a cabeça. Não sei o que os javalis comem. Só sei que o javali é muito perfumado. Falando nisso, Mingguang realmente babou. Chefe guerreiro, devemos pegar o javali amanhã? Não. Mu Feng acenou com a mão. O plano mudou. Parar de pegar javalis? Mingguang ficou surpreso. O javali deve ser capturado, mas lentamente. Mu Feng rapidamente passou por sua mente, e então continuou, seja um grande javali ou um pequeno javali, devemos criá-lo. Os porcos precisam de um chiqueiro. Mingguang acidentalmente disse, existem currais para ovelhas e currais para porcos. Mu Feng assentiu, o curral de ovelhas só precisa de cercas, mas os currais não podem. Você tem que usar pedras. Então, você chama todos os jovens da tribo para a cabana de palha do vovô. Eu tenho algo a dizer. A propósito, pegue os dentes brancos também. Mingguang assentiu, sim. Embora fosse um pouco estranho, ele ainda seguiu o exemplo e logo reuniu todos na frente da cabana de palha. Exceto pelo acidente de caninos brancos, todos são jovens da tribo. Irmão Mu Feng. Baia naturalmente notou a diferença hoje, olhando para os olhos de Mu Feng cheios de luz e seu lindo rosto cheio de expectativa. Ela é apenas uma garotinha, mas agora ele está envolvida nas grandes coisas que os homens tribais podem fazer, então ela está naturalmente muito animada. Mu Feng deu-lhe um sorriso e gesticulou, e não disse mais nada, mas olhou para todos. Agora, 10 pessoas serão separadas para seguir o Itifang e ir para a montanha de trás para cavar brotos de bambu. Desenterre. Eu quero voltar. Use. Brotos de bambu? Esta é a primeira vez que muitas pessoas ouvem este termo. Antes que Mu Feng pudesse responder, Baia disse que a Ozene, os brotos de bambu são bambus que não cresceram do solo e são comestíveis. Mas ela se virou para olhar para Mu Feng novamente. Irmão Mu Feng, o que você está fazendo para cavar brotos de bambu? Mu Feng sorriu e disse, agora há um grande grupo de javalis em Dongsan. Eu quero usar brotos de bambu para pegar javalis. Javali selvagem. Houve uma sensação na multidão. A carne de porco selvagem é deliciosa. A carne de porco selvagem é a mais perfumada. Mas o javali é muito feroz. Finalmente, todos olharam para Mu Feng juntos. Todos eles sabiam que desde que Mu Feng disse que ele poderia pegar um javali, ele definitivamente o pegaria. Afinal, ele já havia capturado as ovelhas com sua tribo antes disso, e havia capturado bastantes galinhas primitivas, e também havia pescado peixes que não havia comido até agora. Especialmente porque a equipe de caça da tribo não saiu para caçar nos últimos 2 dias. Aqueles que saem podem sempre trazer de volta 6 ou 7 ovelhas selvagens e 10 galinhas primitivas. Tudo isso é atribuído a Mu Feng. Percebendo os olhos de todos, Mu Feng sorriu e disse, a carne de porco selvagem é deliciosa e perfumada, mas os javalis também são ferozes. Portanto, antes de pegarmos javalis, devemos estar adequadamente preparados. Chefe guerreiro, me diga, o que você quer que façamos? Alguém começou a responder. Construa o chiqueiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.